Muito obrigada, Dr. Luís Azevedo Mendes, pelas suas palavras, por nos acolher de uma forma tão amiga e pela excelente organização que nos permite estar aqui, apesar da pandemia, de todas as limitações, com muita segurança e com muita alegria. Senhor Presidente do Tribunal da Relação de Coimbra, Senhor Secretário-Geral do Ministério da Justiça, Senhores Magistrados, ilustres convidados e colegas da Comissão do Programa Nunca Esquecer, caros colegas palestrantes, queridos amigos. É para mim um enorme prazer estar hoje aqui presente nesta importante conferência organizada em Coimbra, que é, como já ouvimos, a primeira organizada no âmbito do Programa Nacional Nunca Esquecer. E gostava muito de renovar os agradecimentos de todos nós ao Dr. Luís Azevedo Mendes e ao Dr. Carlos Sousa Mendes por esta importante iniciativa, pela exposição que está disponível lá fora, pela música com que vamos concluir a nossa sessão e por sabermos que podemos contar convosco para os passos subsequentes de implementação do programa. Eu gostava de abordar 3 questões. Primeiro, falar-vos um pouco do programa Nunca Esquecer, depois abordar as dimensões essenciais da agenda da Conferência de Coimbra e, em terceiro lugar, abordar oportunidades e desafios para esta agenda comum para todos nós. E, começando pelo programa, gostava de sublinhar 3 dimensões particularmente importantes: o seu contexto histórico, o seu enquadramento temporal e, finalmente, a sua natureza inclusiva e participativa. Antes de mais, para recordar que, como já escutaram, o programa Nunca Esquecer recorda e condena, naturalmente, o terror e o medo do passado, mas traz também uma visão de futuro. Destina-se, antes de mais, a evocar e conhecer os anos dramáticos da Segunda Guerra Mundial, o extermínio de milhões de judeus, incluindo mais de 1 milhão de crianças, e a perseguição e morte de milhares de tantos outros considerados indesejáveis, entre eles milhares de ciganos, cidadãos portadores de deficiência, homossexuais, intelectuais, opositores políticos e tantos outros. O programa recorda ainda o sofrimento dos milhares de vítimas afetadas pela guerra, incluindo as vagas de refugiados que procuraram encontrar em Portugal o abrigo e a proteção de que tanto necessitavam. E reconhece ainda a solidariedade manifestada por tantos cidadãos anónimos e organizações instituídas no nosso país, justamente para os acolher da melhor forma possível em anos difíceis para Portugal. Mas, naturalmente, que o programa e a sessão de hoje dão também uma atenção muito particular aos salvadores portugueses como Aristides de Sousa Mendes, que hoje estamos, mais uma vez, aqui a homenagear. Este programa evoca, como sabem também, outra importante dimensão histórica, que é a criação da Organização das Nações Unidas, que celebramos há poucos dias, e que foi estabelecida para proteger as gerações futuras do flagelo da guerra, para garantir o direito internacional e para garantir também a salvaguarda dos direitos humanos. Nos 75 anos da Organização das Nações Unidas, estes têm sido mantidos pilares essenciais da sua ação. Como Dag Hammarskjöld reconheceu, há muitos anos atrás, não necessariamente para conduzir a humanidade para o céu, mas para proteger a humanidade do risco do inferno. E foi com essa visão, justamente, que em dezembro de 1948 a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou a Declaração Universal dos Direitos Humanos e, no dia que o precedeu, adotou a Convenção de Prevenção do Genocídio. Ambas para garantir que justamente o flagelo da guerra não voltasse a repetir-se. Estes valores foram inspiradores no final da guerra e, naturalmente, ganham uma relevância muito particular nos dias de hoje, como o Dr. Azevedo Mendes nos recordou. Nunca como hoje, o presente tem sido marcado por milhares e milhares de refugiados e imigrantes, adultos e crianças, que tentam encontrar, em algum país, um pouco de sossego e de proteção, tentando fugir a perseguições, a violações dos seus direitos, à perseguição ideológica, étnica e religiosa que afeta as suas próprias comunidades. E nunca como hoje nós vimos de uma forma tão ameaçadora o crescimento de vagas de discriminação, xenofobia e exclusão social.
E por isso mesmo, do mesmo modo que o programa evoca o passado, e a dramática história do passado, reconhece a importância das lições que foram aprendidas e que temos de manter muito presentes no cotidiano para poder prevenir riscos semelhantes àqueles que afetaram a humanidade. É por isso uma visão de futuro a do nosso programa. E isso leva-me a mencionar a segunda dimensão do programa, o contexto temporal do mesmo. Como poderão ter visto, a resolução do Conselho de Ministros adotada em junho último determina que este programa terá a sua implementação até ao fim de dezembro do próximo ano, 2021. E naturalmente que sentimos uma enorme ansiedade porque o tempo é muito curto e por isso mesmo contamos com o vosso apoio para que possamos alcançar o máximo de resultados e de fazer a diferença nos meses que se vão seguir. Mas nós sabemos, infelizmente, demasiado bem que a proteção dos direitos humanos não tem limites temporais e é um imperativo ético e normativo, mas para além disso é um desafio cotidiano. E exige um investimento constante, sustentado e genuíno por parte de todas as autoridades do Estado, naturalmente do Poder Judicial, das associações profissionais, dos atores da sociedade e dos cidadãos de um país, de todos os países, como é o caso do nosso. E da mesma forma, o êxito das ações que estão previstas no programa Nunca Esquecer vão exigir um investimento sustentado, constante, persistente, por todos aqueles que podem fazer a diferença nas suas distintas dimensões. Por isso, embora o nosso programa venha a terminar no final do próximo ano, a nossa ambição é lançar alicerces e fundamentos fortes que possam manter-se para além de 2021, na ação e na memória das instituições, dos indivíduos e das comunidades, para nunca esquecer, justamente. E a única forma de o alcançar é promovendo um processo participativo e inclusivo. E esta é a terceira dimensão que eu gostaria de sublinhar. O sucesso do nosso programa está naturalmente ligado à consolidação de alianças e parcerias, designadamente com os tribunais, com o Poder Judicial, com os magistrados. Parcerias com instituições estatais, com redes de municípios e autarquias locais, com entidades públicas e privadas, associativas, empresariais e também com organizações em Portugal e organizações internacionais. E esta conferência aqui em Coimbra ilustra muito bem esta dimensão do programa, porque está a associar a participação de magistrados e da comunidade jurídica, departamentos do Estado, o mundo académico e organizações dedicadas à memória do Holocausto. Juntos, e como sabemos, somente juntos, poderemos fazer a diferença. Esta conferência, e é o segundo ponto que eu gostaria de sublinhar, ilustra particularmente bem os 4 pilares do programa Nunca Esquecer. Por um lado, conhecimento e investigação. Em segundo lugar, educação e formação. Terceiro lugar, memória e reconhecimento. E, finalmente, divulgação. Antes de mais, a conferência, como sabem, destina-se a informar e a sensibilizar a comunidade jurídica, tão essencial a este processo. E, em particular, à consolidação do Estado de Direito, à administração da Justiça e à defesa dos direitos humanos. A transmissão desta sessão através do canal Justiça TV e das redes sociais permite que uma ampla audiência possa aceder aos nossos trabalhos, hoje, mas também no futuro, porque ficará gravada esta sessão, mas para além disso está a garantir a segurança num contexto de pandemia que todos vivemos, algo que também naturalmente queremos sublinhar aqui. Em segundo lugar, a Conferência de Coimbra constitui um importante conhecimento e uma homenagem a Aristides Sousa Mendes, que em Coimbra estudou e aqui se formou em Direito e que hoje é reconhecido em todo o mundo como um justo entre as nações. Como sabem, enquanto cônsul de Portugal em Bordeus, Aristides Sousa Mendes revelou uma decisiva coragem e determinação ao seguir os ditames da sua consciência em desrespeito das instruções governamentais. E assim, como certamente escutaremos de outros oradores, emitiu milhares de vistos a refugiados em fuga que desta forma puderam escapar a campos de extermínio e encontrar em Portugal um porto de abrigo e uma passagem para a liberdade. A sessão de hoje é também um reconhecimento ao pai de Aristides Sousa Mendes, magistrado durante mais de 3 décadas e desembargador no Tribunal da Relação de Coimbra.
Eu fiquei muito emocionada ao ver na exposição lá fora várias peças, graças ao Dr. Moncada de Sousa Mendes, e uma delas diz o seguinte: na sua cadeira de juiz conhece um só caminho, o da lei, um único pensamento, o da justiça. E creio que isso certamente concretiza o espírito com que estamos todos unidos aqui. É por isso mesmo que estamos muito sensibilizados e muito agradecidos também ao Dr. António Moncada de Sousa Mendes, neto de Aristides Sousa Mendes, e aguardamos com muita emoção a sua intervenção dentro de momentos. Muito obrigada por todo o seu apoio. Em terceiro lugar, a Conferência de Coimbra destina-se a aprofundar o conhecimento sobre uma época crítica da nossa história comum. Como se seguia em Portugal a Segunda Guerra Mundial, a política e propaganda nazi, as atrocidades cometidas durante o Holocausto. Qual era a política externa do nosso país, o seu posicionamento ambíguo como país neutro e o quadro normativo e policial em vigor naqueles anos relativamente aos milhares de refugiados que procuravam encontrar abrigo e proteção dentro das nossas fronteiras. Muitos deles encontraram refúgio com residência fixa ou transitória em Coimbra ou em municípios vizinhos. É por isso para nós um privilégio poder contar hoje na Conferência de Coimbra com duas ilustres investigadoras que desde há muito se dedicam ao estudo desta época e que têm publicado importantes obras de referência para todos nós. A professora Cláudia Ninhos, à minha esquerda, do Instituto de História Contemporânea da Universidade Nova de Lisboa, e a doutora Esther Mushnik, fundadora da Associação Memória e Ensino do Holocausto, Memo Shoah, que escutaremos no fim num vídeo gravado. E é naturalmente também com particular gosto que contamos com a participação do Dr. Marco Borges, à minha direita, que abordará uma área que continua a ser muito pouco estudada em Portugal, os julgamentos de Nuremberg. Os julgamentos de Nuremberg, como escutamos já, cujo 75º aniversário se comemora também este ano e que são uma referência para o nosso programa e que constituem, além disso, um marco histórico da justiça internacional e da luta contra a impunidade por crimes cometidos durante a Segunda Guerra Mundial. Isto leva-me à terceira dimensão, o legado e as oportunidades de todo este processo. Os julgamentos de Nuremberg têm um enorme valor histórico, mas, além disso, deixaram um legado de particular relevância que importa recordar. Por um lado, tiveram uma decisiva influência nos trabalhos da Comissão de Direito Internacional das Nações Unidas e informaram a adoção dos princípios de Nuremberg logo na segunda sessão da Comissão em 1950. Por outro lado, constituíram também uma referência estratégica para o desenvolvimento de tribunais internacionais de investigação e combate contra crimes de guerra, genocídio e crimes contra a humanidade, como aqueles que vieram a ser estabelecidos nos anos 90 para a ex-Jugoslávia e para o Ruanda e, um pouco mais tarde, para a Serra Leoa. Mas, em terceiro lugar, este processo e toda esta aprendizagem, efetivamente, influenciou decisivamente o estabelecimento do Tribunal Penal Internacional, em 1998, criando pela primeira vez na história, como sabemos, um tribunal permanente, além do mais, estabelecido no seio do sistema das Nações Unidas. No mesmo espírito que havia norteado os julgamentos de Nuremberg, o Estatuto do Tribunal Penal Internacional recorda os milhões de crianças, homens e mulheres vítimas de atrocidades inimagináveis, como diz o preâmbulo, durante o último século e manifesta a sua determinação para que crimes como estes não fiquem impunes e sejam exemplarmente punidos. Só assim, sublinha o preâmbulo, será possível prevenir a ocorrência futura destes crimes ignóbeis e hediondos. Eu recordo-me bem do imenso regozijo com que a adoção do Tribunal Penal Internacional foi acolhida em Roma em 1998 e a onda de adesão que se lhe seguiu e que explica que o Estatuto do Tribunal Penal esteja em vigor em 123 países. Mas, como sabemos, o passado recente tem sido marcado por críticas e ameaças feitas por vários Estados, criando claros riscos para a integridade desta jurisdição e comprometendo o respeito pelo direito internacional. Isto mostra como o primado do direito e a proteção dos direitos fundamentais e a luta contra a discriminação, o racismo, a xenofobia e o antissemitismo foram essenciais no passado, mas são também valores que não podemos deixar perigar no presente e no futuro.
A salvaguarda dos direitos humanos e o respeito à dignidade de cada membro da família humana são imperativos que importa preservar, defender, reforçar em cada momento e importa impedir a indiferença e impedir a indiferença e passividade para que não prevaleçam quando a discriminação, a intolerância, o incitamento ao ódio e à violência possam ganhar espaço nas nossas sociedades. Só assim podemos prevenir a repetição do passado e o risco de manifestações xenófobas e racistas. Esta não é uma questão retórica ou uma hipótese longínqua. Efetivamente e infelizmente constitui uma preocupação prioritária para a Europa e para o mundo e constitui mesmo uma prioridade para a União Europeia. E por isso eu gostaria de partilhar convosco os dados de um inquérito conduzido recentemente no seio da União Europeia pela Agência Fundamental de Direitos Humanos sobre a percepção dos riscos do antissemitismo. Este inquérito foi conduzido em 2018 e participaram nele 16.500 pessoas dentro de 12 países, 12 Estados-membros da União Europeia, pessoas que se identificavam como judias. E queria sublinhar alguns dos resultados. O primeiro, o antissemitismo e o racismo estão presentes na vida cotidiana e, para a grande maioria dos inquiridos, o antissemitismo e o racismo, incluindo a intolerância contra cidadãos muçulmanos, são os problemas mais prementes no seio da União Europeia. Quase 90% dos inquiridos considera que a intolerância aumentou nos últimos 5 anos, sobretudo através da internet e das redes sociais. Segunda conclusão. A maioria dos inquiridos considera que, apesar dos esforços desenvolvidos pelos governos, por exemplo, disponibilizando, garantindo a presença policial junto de sinagogas, escolas e centros comunitários judeus, os governos não têm sido suficientemente eficazes no combate ao antissemitismo nem na preservação da memória do Holocausto. Terceiro lugar, muitos judeus temem pela sua segurança e pelo risco de serem vítimas de ataques antissemitas. Muitos evitam participar em eventos que os possam identificar com a sua religião. Mais de 1/3 sofreram alguma forma de assédio com motivação antissemita, incluindo 3% que foram alvo de ataques físicos, 4% que viram os seus bens vandalizados. Esta situação levou a que 40% dos inquiridos tenha considerado a possibilidade de emigrar ou a urgência de emigrar e 13% acabou por mudar de bairro, justamente com o receio destes ataques. Mas outro dado que resulta do inquérito é que a banalização do antissemitismo tem levado a uma profunda falta de confiança nas instituições. E por esse facto, perto de 80% das vítimas de ataques antissemitas não denunciaram estes incidentes, nem à polícia, nem a qualquer outra autoridade ou instituição, e perto de metade considera que mesmo que o tivessem feito, nada teria mudado. Nós poderíamos ser levados a pensar que esta situação se deve ao facto de as pessoas não conhecerem a legislação aplicável ou não conhecerem a existência de organizações que os poderiam ajudar. Mas os dados não confirmam essa hipótese. Na verdade, a grande maioria dos inquiridos conhece a legislação nacional que pune a tentativa e os ataques antissemitas, o racismo e a xenofobia, e mais de 70% conhece e sabe onde funcionam as instituições de proteção dos direitos humanos. A invisibilidade e a passividade relativamente a este fenómeno, aliada à insegurança das vítimas e à falta de denúncia e investigação de incidentes indiciadores de antissemitismo e racismo, tem comprometido claramente a eficácia das medidas de prevenção e combate a estes crimes. Mas mais grave ainda, tem contribuído para uma crescente banalização deste fenómeno e uma progressiva indiferença social. Queridos amigos, como a história nos ensinou, quando a indiferença aumenta, ganha força a intolerância e cresce o risco da violência e do incitamento ao ódio. Como nos ensinou Elie Wiesel, sobrevivente do Holocausto e Prémio Nobel da Paz, o oposto do amor não é o ódio, é a indiferença. E a única forma de a combater é a ação. É justamente esse o propósito do programa Nunca Esquecer. Um programa em que todos são necessários e em que todos podem e devem fazer a diferença. Por isso, contamos com todos vós. Para nunca esquecer as atrocidades do passado,
a ação corajosa de portugueses salvadores e o sofrimento das vítimas do Holocausto e do regime nazi. Para nunca esquecer o sofrimento de milhares de refugiados notáveis e desconhecidos em trânsito ou com residência fixa aqui em Coimbra e noutros pontos de Portugal. E, sobretudo, para nunca esquecer a oportunidade e a responsabilidade que todos temos de promover os direitos fundamentais de todos os membros da família humana, em cada momento e em todos os lugares. Como escrevia Anne Frank, o que aconteceu não pode ser desfeito, mas podemos impedir que volte a acontecer. E é fantástico saber que ninguém precisa de esperar um segundo sequer para começar a melhorar o mundo. Muito obrigada.